Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. É muito bom estar aqui no Plantão da Saúde Coronavírus, trazendo informação de qualidade para você que está em casa do outro lado da telinha. Ficar calmo, sempre entrevistas muito esclarecedoras. Hoje no programa nós vamos falar ao vivo por Skype com a Luciana Garcia de Lima, que é neuropedagoga pela PUC de São Paulo. Ela é especialista em avaliação psicológica. O tema é o tratamento clínico de autistas em meio à pandemia do novo coronavírus, Celso. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Vladimir Queiroz, infectologista, do Emílio Ribas, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Com ele vamos tratar do avanço da doença no Brasil. E ainda nesta edição, isolados, estudantes do conjunto residencial da USP reclamam da falta de estrutura, da falta de higiene e da ausência de comunicação com as famílias. E também, mais de 2.000 pacientes estão internados por causa do novo coronavírus no estado de São Paulo e a capacidade do sistema de saúde chega perto do limite. Já estava aproveitando aqui hoje o Dr. Vladimir Queiroz, fazendo várias perguntas para ele sobre ebola, sobre AIDS, sobre MERS, sobre SARS. Pra gente, ele tem muito conteúdo, infectologista do Emílio Ribas. Hoje, não perca o programa, vai ter essa entrevista sensacional com o doutor que vocês estão vendo aí. A gente vai agora direto para o nosso telão da saúde, ver como que está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e aqui na capital, Celso. Bom, vamos lá então. No total são 25.262 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 1.532 mortes no Brasil. São 204 novos óbitos no país em 24 horas. Estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da Covid-19, foram confirmados 9.371 registros da doença e 695 óbitos. Aqui na capital foram confirmados 6.705 casos e 512 mortes. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, hoje foi registrado pico de internações com mais de 2.100 pessoas em UTIs e enfermarias. Mais de 2.000 pacientes estão internados por causa do novo coronavírus. O secretário estadual de saúde do estado, José Henrique Germán, o coordenador do Centro de Contingência da VIUIP, é o coordenador da plataforma de laboratórios para diagnóstico de testes do estado, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falaram com a imprensa. Eles listaram os hospitais com maior taxa de ocupação de leitos de UTIs e demonstraram preocupação com a capacidade do sistema, que está bem próxima do limite. O repórter Osmar Garrafa acompanhou a coletiva e tem mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. É isso, aqui no Centro de Convenções Rebouças, no Hospital das Clínicas, a cúpula da saúde do estado esteve reunida, como você bem informou, e será coletiva agora de forma diária. Temos a coletiva do governador pela manhã, por volta de 12h30, no início da tarde, de segunda a sexta-feira, e agora a cúpula da saúde também de segunda a sexta-feira vai atender os jornalistas para especificar termos mais técnicos, para que possa se aprofundar exatamente nesses detalhes que você acabou nos passando. O estado está vivendo sob operando sob um forte sistema de estresse, segundo a cúpula da saúde, ela nos confirmou hoje. Em leitos de UTI são mais de 1.160 pacientes, um total de 1.166 pacientes já ocupam leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. Então, a saúde de São Paulo está mesmo operando sob forte estresse. Quem nos falou sobre esse tema foi o infectologista Davi Wipp. Vamos acompanhar. Nós não chegamos no pico da epidemia. Nós estamos na fase de ascensão. Então, o sistema está estressado. Não há dúvida disso. Nós não colocamos, mas tem uma outra variável absolutamente fundamental, que são os profissionais da área de saúde. Isso nós, no decorrer dos dias, nós também vamos apresentar, que adoecem. Então, esse pessoal de linha de frente, de pronto-socorro, de UTI, das UPAs, AMAs, etc., eles estão adoecendo a despeito da proteção. Vê o que aconteceu comigo. E sai. Eu fiquei 14 dias afastado. Então, tem um estresse adicional, que é o sistema dos profissionais da área de saúde, que vão e voltam.
E não são poucos os hospitais que estão trabalhando com mais de 70% dos leitos de UTI ocupados. São eles: o Hospital Santa Maggiore, unidade Higienópolis, trabalhando com 83% dos leitos de UTI ocupados. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP trabalha já com 77% dos leitos de UTI também ocupados. O mesmo número vale para o Hospital Municipal do Tatuapé. O Centro Hospitalar do Mandaqui com 76% dos leitos ocupados. E a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também tem 71% dos leitos de UTI ocupados por pacientes confirmados da Covid-19. Michele, Celso. Muito obrigada, Garrafa. O que reforça a necessidade de isolamento em São Paulo. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje um programa de contingenciamento para tentar aliviar os cofres públicos dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. A previsão até agora é que o governo do estado deixe de arrecadar 9 bilhões de reais. Segundo o decreto publicado no Diário Oficial, o corte nas verbas será de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Também hoje o governador disse que pretende ampliar a capacidade de testes para a detecção da Covid-19 no estado para 8 mil por dia. Na coletiva de hoje, o governador João Dória anunciou a chegada de 725 mil testes para coronavírus trazidos da Coreia do Sul e que com isso pretende realizar gradualmente 8 mil testes para identificar a doença até o dia 18 de maio. A capacidade atual, levando em conta os 34 laboratórios do estado, é de apenas 2 mil testes diários. Segundo Dória, essa é uma primeira parte de um lote que totaliza 1,3 milhão de testes a um custo de 85 milhões de reais. O material foi escoltado hoje até o Instituto Butantan. Uma operação logística inigualável, inclusive de segurança, de reserva e segurança. 725 mil testes já chegaram de um total de 1 milhão e 300 mil. Até o dia 25 de abril, nós receberemos mais 525 mil testes. Com a chegada desses novos testes, poderemos ampliar para 5 mil testes até 24 de abril. E a partir de 18 de maio, 8 mil testes por dia nesta rede de 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. Com as novas aquisições, o coordenador da plataforma de testes no estado, Dimas Tadeu Covas, garantiu que São Paulo está abastecido de insumos até o final de julho, o que vai ajudar a diminuir a fila de espera pelos resultados, que chegou a 16 mil. Nós estamos, do ponto de vista de insumos, abastecidos. Agora, o próximo passo é fazer a rede funcionar a plena velocidade. Nesse momento, a demanda diária de testes é em torno de 1.300 testes por dia. A rede já está operando com 2.000, capacidade de 2.000, e, portanto, o que chega no dia não tem motivo para ser acumulado. Dória anunciou ainda a compra de 18 milhões de máscaras da China, sendo 15 milhões cirúrgicas, recomendadas para o atendimento médico, e 3 milhões de máscaras N95, aquelas de cor azul mais reforçadas, destinadas aos profissionais de saúde que trabalham em ambientes de alto índice de contaminação, como as UTIs. O custo dos equipamentos é de 63 milhões de reais. Vamos continuar comprando máscaras e vamos continuar utilizando as boas relações que cultivamos com a China, com o governo chinês e com empresas chinesas para proceder novas compras de máscaras, e até o dia 27 de abril poderemos anunciar um novo lote de máscaras, tanto as máscaras cirúrgicas quanto as N95, chegando aqui em São Paulo. Ainda entre as medidas de contenção de gastos, o governo de São Paulo anunciou a suspensão da antecipação de pagamento do 13º salário e do terço de férias remunerados aos servidores públicos do estado. Com exceção apenas das áreas de saúde e segurança pública, todos os concursos públicos em andamento e novos processos seletivos foram paralisados. O mesmo vale para novas nomeações, contratos de obras e publicidade que não estejam relacionados ao combate contra o novo coronavírus.
E a Polícia Civil prendeu mais 2 suspeitos de vender testes rápidos furtados para o novo coronavírus. O material fazia parte da carga importada da China, que foi furtada do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja com José Paes. A dupla foi detida na zona leste de São Paulo, onde comercializava cada kit por R$ 250. Durante a prisão, os policiais se passaram por compradores e também apreenderam 875 kits e R$ 6.800 em dinheiro. Os homens vão responder por receptação. Com mais essas 2 prisões, pelo menos 16 pessoas já foram detidas suspeitas de envolvimento no furto dos 15 mil testes rápidos de Covid-19 do aeroporto de Guarulhos. Ao todo, 50 mil testes da China tinham sido importados para o Brasil. A carga, avaliada em R$ 4 milhões, havia chegado ao país na última quarta-feira. No sábado, a polícia já havia apreendido 14 pessoas, algumas delas chinesas, que estavam com parte da carga desviada de Cumbica. O grupo foi detido num galpão da zona sul da capital por receptação. A justiça manteve a prisão de todos os envolvidos. Brincadeira uma coisa dessa, né? Olha, em apenas 3 semanas do mês de março, as internações por síndromes respiratórias graves no estado de São Paulo superaram as de todo o ano de 2019. Os números foram divulgados a partir do monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz. Em 2019, foram registradas no Brasil 9.701 internações por síndrome respiratória aguda grave. O número foi superado em apenas 3 semanas do mês de março de 2020. Entre 8 e 28 de março foram notificados 9.759 casos. Desses, 1.727 foram confirmados como Covid-19 e 234 foram diagnosticados como outros vírus. 963 testaram negativo, não testaram ou não tinham informação. 5.664 pacientes ainda aguardam o resultado dos exames. O número de internações começou a crescer rapidamente a partir do início de março. Na semana de 1º a 7 eram 367 casos. Na semana entre 8 e 14 de março foram 1.430. Entre 15 e 21, 3.772 casos. E entre 22 e 28, 4.557 casos. Os dados foram publicados pelo Infogripe, monitoramento feito com base nos casos inseridos no Sistema Nacional do Sistema Único de Saúde. Segundo especialistas, um certo aumento já era esperado, pois este ano hospitais privados passaram a fazer notificações ao sistema. Mas somente isso não explica a explosão dos casos. O que preocupa é que o novo coronavírus chega no momento em que já há um aumento do número de internações por doenças respiratórias virais, como as provocadas pelos vírus influenza. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicou um vídeo nas redes sociais no qual diz que está com um novo coronavírus. Na gravação, ele relata que não vinha se sentindo bem e por isso pediu para realizar o teste que confirmou a suspeita. O governador do Rio diz que teve febre, dor de garganta e perda de olfato, mas que seguirá trabalhando isoladamente no Palácio Laranjeira, com as devidas restrições e recomendações médicas. E em meio ao quadro evolutivo da doença no Brasil, os bastidores de Brasília continuam fervendo com a possibilidade do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ser substituído, ser mandado embora. Os rumores ganharam novo fôlego após recentes declarações do ministro, nas quais ele voltou a discordar da postura do presidente Bolsonaro diante da pandemia. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, o dia começou hoje em Brasília com uma reunião a portas fechadas entre o presidente Bolsonaro e vários ministros da área econômica, da justiça e também o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nesta reunião, Bolsonaro teria dito aos ministros que quem está no comando da crise é ele. E esta frase foi interpretada como uma resposta à entrevista de Mandetta no último domingo, em que ele dizia que a população não sabe aí em quem seguir, né, nas
nas palavras de quem acreditar, dele ou do presidente. Aí depois dessa reunião fechada, aí teve de fato uma entrevista coletiva já agora no final da tarde, começo da noite, e na presença também de Mandetta, em que ele divulgou aí, participou da divulgação dos números, né, atualizou a divulgação da Covid-19, traçou os próximos passos do enfrentamento desta pandemia e foi tudo aparentemente como aconteceu das outras vezes, não é? Agora, nos bastidores, não se falou em outra coisa hoje em Brasília, a não ser a substituição ou não do ministro da Saúde. É um tema recorrente, a gente vem mostrando aqui que dia após dia esse tema ganha aí outros contornos. Hoje o que pesou ali foi de que entre, né, os bastidores, entre os interlocutores lá da capital federal, ganha força a narrativa de que o governo estaria forçando uma demissão do ministro da Saúde. E isso estaria sendo feito para evitar desgaste no governo, já que o ministro da Saúde tem alta popularidade neste momento aí da crise. Só que do outro lado, o Mandetta vem demonstrando muita serenidade nas coletivas, haja vista como ele fez hoje, não é? Não demonstrou em nenhum momento que esteja disposto ou que esteja aí prestes a ser demitido ou exonerado, por exemplo. O fato é que já estão ganhando força também vários nomes que poderiam substituir Mandetta no cargo, né? Um deles é o do deputado federal Osmar Terra, do MDB, ele que já foi ministro da Cidadania. O Osmar Terra, ele é alinhado ao presidente porque vem defendendo a reabertura imediata do comércio e também a volta das pessoas ao trabalho. Ele também vem defendendo o isolamento só dos grupos de risco, por isso o nome dele tem sido encarado como uma indicação possível, né? Outro nome que passou a ganhar força hoje em Brasília é o do presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lotenberg. E um terceiro nome é o da infectologista Nise Yamaguchi. A Nise, ela é alinhada ao governo porque ela vem defendendo o uso da hidroxicloroquina para o tratamento inicial da Covid-19. Por isso são nomes aí que vêm sendo cogitados. Na prática, nenhum deles confirma se está mesmo ou não sendo procurado para ocupar a pasta. Portanto, a gente segue aí acompanhando os próximos passos até o final do dia de hoje. Pelo menos, Mandetta segue no cargo e eu volto com vocês no estúdio, Michele e Celso. Muito obrigada, Luciano. Luciano. Complicado trocar o comandante no meio da guerra, hein? Agora é hora da nossa primeira entrevista do dia ao vivo por Skype. Luciana Garcia de Lima, que é neuropedagoga pela PUC de São Paulo, especialista em avaliação psicológica. O tema é o tratamento clínico de autistas em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutora, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite. Doutora, o tratamento de pessoas autistas em si já é delicado. Como que fica agora com todas as implicações trazidas pelo isolamento social? A gente teve uma preocupação muito grande com essa questão do isolamento, porque são crianças que têm, na sua maioria, algum tipo de atraso no desenvolvimento e que, por isso, a gente precisa que tenha um tratamento muito intensivo. Então, são crianças que têm tratamento todos os dias. E com o isolamento, elas deixaram de ter esse tratamento. E a nossa grande preocupação é de que haja Tá dando um retorno para mim. Mas que haja regressão tanto no comportamento como nas habilidades que eles já aprenderam. Perfeito. Doutora Luciana, mais uma vez, boa noite, imagina, seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. A gente sabe que a criança autista ela não faz parte do grupo de risco, não afeta a imunidade dela, mas tem a questão psicológica. Até que ponto essa alteração na rotina de uma criança autista em tempos de pandemia, de quarentena, isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento dessa criança? Então, Celso, na verdade, muitas crianças que são autistas apresentam algum tipo de alergia ou alguma outra comorbidade, o que faz com que ela entre no grupo de risco, né? Então, tem essa questão, esse cuidado também. E, além disso, são crianças que têm pouca flexibilidade cognitiva, ou seja, elas têm muita dificuldade em sair da rotina, né? Em aceitar coisas diferentes do que ela está acostumada. E, de repente, de forma abrupta, eles precisaram fazer isso. Então, a gente tem problemas de comportamento que aumentam, né?
por conta de ansiedade. São crianças que às vezes estão acostumadas a não só a ir para a clínica, mas a ir para um parquinho brincar, né, ir para a escola, e de repente elas estão em casa. E elas não têm essa flexibilidade para entender tudo isso, né? Então, a gente tem muito problema de comportamento, né, que aumenta nesse período por conta desse isolamento. Doutora, então, como que fica esse tratamento, né, neste momento? Como que as famílias precisam agir durante essa pandemia com as crianças autistas e também os cuidados que esses pais precisam ter com essas crianças, né? Em primeiro lugar, como a gente estava falando da alteração da rotina, a gente precisa que, de alguma forma, eles tentem manter o mais parecido possível a rotina que a criança já tinha antes, né? Principalmente, assim, o horário de dormir, o horário das refeições, fazer algum tipo de estímulo no horário da escola, né? Algumas escolas estão propondo atividades, e fazer as atividades da clínica, né? Dessa equipe multidisciplinar. E como que a gente deu um jeito de fazer isso? A gente, assim que precisou fechar a clínica, que precisou desse isolamento, nós treinamos toda a equipe para fazer o atendimento online. E aí nós capacitamos, em segundo lugar, os pais, né? Então, a gente ensinou muitas técnicas para os pais, a gente ofereceu cursos para eles online. E os atendimentos que a gente faz hoje, né? Cada profissional dentro da sua área ao vivo, online, então os pais vão aplicando e o profissional vai orientando ali do outro lado da tela. Perfeito. Não é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que pensar que essas crianças não podem ficar sem o atendimento, sem um mínimo de estimulação. Senão a regressão do comportamento e das habilidades vai ser muito maior do que poderia ser. Perfeito. Então, que fique bem claro para os pais que esse tratamento não pode ser interrompido por causa da quarentena e da pandemia. Perfeito, doutora. Não pode de jeito nenhum. Perfeito, né? A gente está falando ali de crianças pequenas e de crianças que precisam desse estímulo no cérebro o dia todo, né? Todo dia. Então, se a gente interrompe, a gente tem uma regressão desse comportamento e a gente pode ter, por conta até do isolamento mesmo, a gente vai ter outras alterações que vêm, né? Que em qualquer pessoa, nós típicos, né, já temos assim uma alteração emocional, psicológica por ficar isolados, por ficar numa rotina diferente, né? Então, imagina essas crianças que já têm essas questões todas no desenvolvimento neurológico. Muito obrigada, doutora Luciana Garcia de Lima, neuropedagoga pela PUC de São Paulo, especialista em avaliação psicológica. Muito obrigada aqui pela sua participação no programa. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. E o governo federal começou a pagar hoje a segunda rodada do auxílio emergencial de R$ 600 por até 3 meses a profissionais autônomos prejudicados pelos impactos econômicos do novo coronavírus. Até sexta-feira, segundo a Caixa Econômica Federal, serão destinados 4 bilhões e 700 milhões de reais para mais de 9 milhões de brasileiros. No total, serão 3 calendários. O primeiro destinado aos beneficiários do Bolsa Família. O segundo aos inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e a mulheres chefes de família. E um terceiro para quem se inscreveu para receber o auxílio emergencial pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Para os trabalhadores que se cadastraram pelo aplicativo e pelo site do auxílio emergencial e que cumprirem com os critérios para recebimento do benefício, os valores começarão a ser pagos na quinta-feira, na conta indicada ou em poupança digital na Caixa Econômica Federal. Até ontem, cerca de 34 milhões de pessoas já solicitaram o auxílio conhecido como Corona Voucher. Lembrando que para ter direito ao auxílio, os beneficiados terão que ser maiores de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular de benefício previdenciário ou de seguro-desemprego, e ainda ter renda familiar mensal individual de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários.
Pelo CPF, o próprio aplicativo irá identificar quem pode receber o auxílio. Pois é, o CPF é o principal documento exigido para que o beneficiário possa receber o auxílio emergencial. E filas têm se formado na porta da Receita Federal de diversas capitais. Para evitar aglomeração, a Receita informa que a consulta ou inscrição de novos CPFs poderá ser feita pela internet, sem custo, para cidadãos de qualquer idade. O site é receita.economia.gov.br. A medida é importante porque pais e mães de família com direito ao benefício precisam informar o número do documento de todos os filhos. E segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional divulgado hoje, a pandemia do novo coronavírus surtirá efeitos na economia mundial tão ruins quanto o já registrado na Grande Depressão de 1929. O recuo do PIB global, ou seja, a soma de tudo o que é produzido no mundo, deve ser de 3%. E para o Brasil, a situação também não é nada animadora. O PIB por aqui deve encolher 5,3%. E o poder de compra do brasileiro está reduzido aos itens de primeira necessidade, como os alimentos, por exemplo, e que ainda assim pesam bastante no bolso das famílias. Vamos ver com o José Paes. O entra e sai nos estacionamentos tem sido constante. Algumas gôndolas no interior da loja estão quase vazias. Essa tem sido a realidade em muitos supermercados de São Paulo durante esse período de pandemia. Enquanto o comércio em geral sofre com as portas fechadas, os entrepostos são os únicos a manter os lucros. De acordo com dados da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, o aumento nas vendas em março foi de mais de 34% na comparação com fevereiro. E a tendência é a de que o consumo se mantenha alto nos próximos meses, principalmente para os produtos básicos e os produtos de limpeza. Tá caro o mercado, dona Nádia? Tá, né? Você sabe, né? Não precisa ser administradora de empresa, né, para isso. Tá caro, lógico. Justamente para ficar de olho no aumento abusivo dos preços, é que o governo do estado de São Paulo criou a Secretaria do Consumidor. Segundo o governador João Dória, a pasta vai ficar em vigência durante 120 dias, a contar da última quinta-feira. Se está cada vez mais difícil de escapar dos preços altos, pelo menos dos horários de pico, os consumidores vêm tentando fugir. Uma das imagens que confirmam esse aumento expressivo do número de clientes em supermercados aqui de São Paulo em horários alternativos é essa que você acabou de ver aqui atrás de mim. Agora é 12h36 de uma segunda-feira e o estacionamento deste supermercado aqui de São Paulo está assim, bastante cheio para esse horário. Para proteger os clientes do novo coronavírus em qualquer horário, os supermercados têm adotado medidas de precaução. De acordo com a Associação Paulista do Setor, os supermercados foram orientados a disponibilizar locais para desinfecção das mãos e demarcar um distanciamento entre as pessoas nas filas. Além dessas recomendações, alguns supermercados estão funcionando em horários alternativos para suprir a demanda e evitar aglomerações. Agora eu esqueci a máscara na minha bolsa, por isso que eu tô sem ela. Mas eu vi que o supermercado tá tranquilo, então eu continuei fazendo minhas compras básicas aqui. A nossa equipe de reportagem visitou 3 supermercados da capital paulista para verificar se essas e outras medidas estão sendo realmente colocadas em prática. Neste estabelecimento da zona norte de São Paulo, o álcool em gel para os clientes foi instalado logo na entrada. Por meio de uma placa, a administração pede para que apenas uma pessoa por família entre no local, tudo para conter uma possível aglomeração. Todos os funcionários usam algum tipo de máscara cobrindo o rosto e o espaço de 1,5 metro que deve ser respeitado entre os clientes é indicado no chão com pequenas fitas amarelas. Neste outro supermercado da Zona Norte, o aviso no chão é ainda mais claro. Já neste estabelecimento da Zona Sul da capital, vidros de separação entre clientes e funcionários foram instalados nos caixas, mas o horário de funcionamento da unidade foi reduzido, como explica o subgerente Roberto Teixeira. O movimento depois daquela correria caiu 50% o número de clientes na loja. Não sei se foi porque compraram muito ou se o pessoal também está tudo com medo, né, de vir na loja. Com medo ou não, as pessoas continuam indo às compras e garantindo o que podem para o máximo de tempo possível. Como é que tá a compra hoje? Vai levar muita coisa? Para 2 semanas. Hoje eu vou levar, sim. Vai fazer uma compra reforçada?
hoje reforçada para 2 semanas, para sair só daqui a 15 dias. Pois é, exclusivo. Isolados pela quarentena, estudantes do conjunto residencial da USP, onde vivem cerca de 1.500 alunos de baixa renda, reclamam da falta de estrutura, da falta de higiene e da falta de internet para se comunicar com as famílias. Imagens gravadas pelos próprios alunos denunciam a precariedade das instalações, que também abrigam crianças pequenas e até bebês. Veja na reportagem de Jonas Campos. No último dia 30 de março, estivemos no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, o CRUSP, que abriga mais de 1.500 estudantes de baixa renda da USP. Acompanhados por alguns deles, nos deparamos com uma estrutura precária, com direito a fezes nas pias da cozinha, fogões inutilizáveis e lavanderias abandonadas. Os alunos relataram falta de segurança e de internet no local. A segurança, aliás, apareceu bem nesse dia para solicitar a retirada da nossa equipe do conjunto habitacional. O que eu peço para vocês é estar saindo do prédio. Na ocasião, a Superintendência de Assistência Social da USP comunicou por e-mail que já havia iniciado a distribuição de kits de limpeza para os moradores, além de dispensadores de álcool gel em locais estratégicos do CRUSP. Sobre a internet, a universidade reconheceu que o acesso à rede Wi-Fi no interior dos apartamentos é precário e diz que isso ocorre porque a construção é antiga e as paredes são muito grossas para a circulação do sinal. A assessoria escreveu que a USP busca alternativas para solucionar o problema. 2 semanas depois dessa primeira gravação, nossa equipe de reportagem retornou à cidade universitária para saber se as coisas de fato melhoraram. Mas dessa vez tivemos a nossa entrada barrada. Os estudantes moradores do conjunto residencial da USP vieram aqui para o lado de fora para nos atender e confirmaram. A universidade tomou sim medidas emergenciais, mas a situação do CRUSP segue crítica em tempos de pandemia. Desde aquela última matéria foi distribuído um kit de limpeza para que a gente utilizasse em nossas casas e também foi distribuído álcool gel nos andares e por apartamento. Álcool gels foram roubados e a gente está sem, em 2 andares do bloco F, a gente está sem os dispensers de álcool gel. Tanto as cozinhas quanto as lavanderias não têm condição de uso, né? As cozinhas estão totalmente deterioradas, sem manutenção. Lavanderia, por falta de manutenção, não tem nenhuma máquina de lavar ou secadora funcionando. Os kits que foram disponibilizados já foram algo interessante no sentido de a gente conseguir fazer uma higienização básica, mas não está tendo um planejamento de como isso vai ser mantido. Sobre a internet, os estudantes relataram que cerca de 250 modems foram distribuídos pela universidade aos moradores do CRUSP, com previsão de mais 200. Medida que ajuda, mas não resolve o problema de quem depende da rede, ainda mais durante o isolamento social. E a internet que está sendo disponibilizada a gente agradece por isso, é fundamental, mas às vezes não é suficiente. 20 gigas talvez não dê conta de questões como, por exemplo, falar com um familiar, assistir aula, se eu tenho a minha carga horária está normal e para além disso, tenho professores que estão cobrando mais atividades do que normalmente cobrariam em aulas presenciais. A Cíntia, que dentro do CRUSP mora no chamado Conjunto das Mães, ao lado da filha de 8 anos, revelou que ainda não tem acesso à internet e que os problemas não param por aí. Atualmente nós estamos sem internet. Eu não consigo, inclusive, acompanhar absolutamente nada, né, do que está acontecendo no ambiente escolar. Com relação à faculdade, também não consigo. A universidade, ela, por exemplo, se propôs a disponibilizar marmitas para as crianças do Bloco das Mães, porém, ela não disponibilizou as marmitas para as mães. E isso é um outro entrave. Nós temos que fazer o deslocamento até o bandejão, né, o restaurante universitário da Química, e para conseguir pegar esse alimento. Essas imagens registradas por moradoras do alojamento das mães mostram a precariedade das instalações em um ambiente de convívio de crianças e até bebês. A gente tenta colocar a universidade a par disso. Inclusive hoje no alojamento das mães nós temos ratos passeando, né? E a gente não tem manutenção, a gente não tem um canal de diálogo para solicitar, por exemplo, que a manutenção venha e que faça a detetização. Cenas que se estendem a outros blocos do conjunto residencial da USP. Esse, por exemplo, é um apartamento de uma moradora com dificuldades, que sofre com questões psiquiátricas e que não tem auxílio da Superintendência de Assistência Social da universidade. Alguns alunos moradores do CRUSP, em conjunto, se uniram para arrumar e higienizar o apartamento.
O que eles querem, além de uma estrutura digna para sobreviver, é escuta, diálogo com a reitoria, que recorrentemente diz que as instalações são depredadas pelos próprios moradores e usuários do local. Só quem sabe como é aqui somos nós que moramos aqui. Então é interessante e é mais do que isso fundamental que a SAS tenha um canal de comunicação direta com os moradores. A Superintendência de Assistência Social da USP, por e-mail, se posicionou sobre os problemas citados nesta matéria. A SAS disse que a reposição dos itens de higiene e limpeza está prevista para ocorrer à medida da necessidade de cada item e garantiu que a zeladoria e a manutenção estão trabalhando para tentar colocar cozinhas e lavanderias em funcionamento. Sobre o direito das mães e pais de receberem marmitas em domicílio junto com a dos filhos, a SAS afirmou estar estudando essa possibilidade com a guarda universitária. A Superintendência de Assistência Social, por fim, escreveu que existe pleno diálogo direto com os estudantes e que cada morador do CRUSP tem o acompanhamento de uma assistente social e que os contatos dessas profissionais foram amplamente divulgados. Bom, e a gente vai agora para a nossa segunda entrevista do dia. A gente recebe aqui na bancada do Plantão da Saúde o Dr. Vladimir Queiroz, infectologista do Emílio Ribas, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, e que também faz parte da Sociedade Brasileira de Infectologia. Com ele vamos tratar de aspectos gerais da doença e a curva de evolução no Brasil. Mas antes da gente entrar nessa questão mais ampla da Covid-19, para não perder o gancho da matéria, essa situação dos estudantes que moram ali na USP, com tamanha falta de higiene, com rato ali na pia. Isso também é um meio muito perigoso para você disseminar um vírus como o novo coronavírus, não, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Né? Boa noite a todos. Mas não só o coronavírus, aí rato dentro da unidade habitacional é um negócio absurdo. Isso pode transmitir uma série de doenças, né? O coronavírus estaria muito mais ligado a aglomerações, e eles não estão aglomerados ali ao que se vê, né? Aparentemente cada um até tem sua habitação, mas naquela situação de higiene, aquela precariedade não dá mesmo. Ali vai ter outras doenças, né? A doença do xixi do rato, leptospirose. Leptospirose. Mas não só, né? Esse acúmulo de lixo, tudo mais, pode trazer outras doenças, salmoneloses, inclusive, né? Outras que são carreadas, não transmitidas por insetos, mas carreadas por inseto, onde o inseto é o vetor mecânico, né? A mosca pousa aqui, pousa lá. Então, a situação é extremamente precária. Isso é inconcebível. É inconcebível mesmo. Tem pergunta, Celso? Eu já posso fazer? Não, posso fazer. Posso. Já fiz uma mais, emendo mais uma. Isso. O senhor tem acompanhado ali as matérias, o senhor está aqui desde o comecinho, né? Parece que não caiu a ficha ainda para muitas pessoas em relação à gravidade dessa Covid-19. O senhor acha que isso tem a ver também não só com um discurso meio ambíguo por parte das autoridades no Brasil, mas também talvez com uma eventual subnotificação? Eu tenho lido, inclusive, que há pesquisadores que entendem que o número pode ser 15 vezes maior do que está sendo divulgado. Seguramente o número é maior do que o divulgado. Agora, saber exatamente o quanto, né? Enquanto nós não tivermos os testes para isso, a gente não vai saber qual é esse valor, né? Nós temos aí um quantitativo em torno de 15, uns falam 15 mil, 17 mil, não sei exatamente, no estado de São Paulo, de testes que não foram feitos, estão guardados, né? Aí tem gente que curou, aí tem gente que não teve o coronavírus, e tem gente que morreu, né? Então, a hora que todos esses testes forem feitos, é óbvio que a gente vai ter um salto nos números, né? Mas você falou de ambiguidade, cair a ficha da população. Eu não acho que a ficha da população vai cair com números. Certo? Então, não acredito que a população vai ficar mais alarmada se nós tivermos 10 mil casos ou 100 mil casos. Né? Enquanto não tivermos um caso dentro da nossa casa, da nossa família. Ou do vizinho. Certo? Ou do vizinho, alguém muito próximo, não vai ter esse tipo de preocupação, de impacto. Exatamente. Agora, nós temos tido, de verdade, posições ambíguas. Né?
Então, é claro, quem sou eu para falar de economia, certo? E todo esse apagão que a gente está tendo, certo? Vai ter um reflexo muito importante na economia. Eu não sei dizer, eu não sei quantificar. Né? A gente já falou, vocês já falaram aqui no começo da reportagem sobre a queda do PIB de 5,3%. Né? Por outro lado, eu penso, e se nós tivermos um estouro do número de casos? E se nós tivermos uma situação como tem em Nova York, né, por exemplo, que é uma cidade rica, né, ou como nós tivemos na Itália, que é um país do primeiro mundo, e que você não tem a capacidade de atender, você esgota os recursos, injeta dinheiro na saúde, né, e não tem retorno. Né? Ainda assim você mantém um número de óbitos alto. Né? Será que isso também não tem preço? Doutor, o senhor acha que, então, que é capaz disso acontecer aqui em São Paulo e aqui no Brasil, mesmo com esses isolamentos, ou esse isolamento que está acontecendo, ele pode ter um reflexo de nós não chegarmos à situação da Itália ou à situação de Nova York? O senhor acha assim, pelo que o senhor conhece, o que o senhor já trabalhou na época também do começo da AIDS, que a gente estava conversando anteriormente aqui, né? O senhor acha que vai ter esse surto aqui também ou vai dar para segurar? Então, quanto aos números, certo? Acho que todos estão esperando números muito altos, certo? Para as próximas 2, 3 semanas. Na verdade, a gente até estava com medo que fosse um pouco antes. Então, a impressão que dá é que a gente está conseguindo, de alguma forma, certo? Esticar. Evoluir junto com a epidemia. Tá. Então, a gente está com 70%, 80% das UTIs lotadas, certo? Isso, para quem administra a saúde, certo? E para quem está vendo o que outros países passaram, isso está uma beleza. Tá linda. Certo? Isso está... A gente tem vaga ainda, né? Então, a gente vai ter um aumento no número de casos, que a gente está prevendo, mas a gente vai ter um aumento no número de leitos, né? O AMB começou agora, esse final de semana, prometido para 1º de maio. Está mais um complexo no Ibirapuera. Quer dizer, a gente aparentemente está caminhando na mesma velocidade da propagação da Covid. Então, é alarmante você ter 80% dos leitos de UTI? Claro que é, né? Mas não é pânico. Né? Não é a situação da Itália, onde você chegou a usar ambulância como quarto de paciente por não ter absolutamente aonde colocar. Nossa Senhora. Né? Então, aparentemente, as manobras, especialmente na cidade de São Paulo, que é onde se espera, né, um maior número de casos, tá tudo correndo de acordo, certo? A gente não está precisando esgotar totalmente os leitos para pensar em abrir os novos. Então a gente está um passo à frente e é essa a impressão que eu tenho. Doutor, uma outra questão que é preocupante, eu estava lendo hoje que em Pernambuco, de 1 de cada 3 doentes é profissional da saúde. Então, o risco de perder profissionais da linha de frente, ainda mais que pessoas que acabam ficando em estado grave com a doença, necessitam de UTI, de ventilador mecânico, ou seja, de uma mão de obra especializada. Como é que o senhor avalia hoje o impacto da doença nos profissionais da saúde? Bom, no mundo todo, né, tudo que a gente sabe dessa doença é que, por sorte, ela começou há 3 meses atrás em outros países e a gente vem aprendendo e trazendo os passos corretos e os passos errados dos outros países, né? De uma maneira geral, a gente tem, sim, algo em torno de 10% dos profissionais de saúde da linha de frente acometidos por essa doença, né? Qual que é o problema que nós estamos tendo aqui no estado de São Paulo, que eu não sei, certo? Foi citado Pernambuco, eu não sei qual a situação de lá. Aqui nós não estamos... Agora a gente está tendo testes, certo? Agora a gente está voltando a ter os testes. E muitos profissionais de saúde podem, como qualquer outro profissional, ter um resfriado. Certo? Só que nesse momento, né,
se não houver teste, o profissional de saúde é afastado do serviço durante 14 por dias. Segurança. Por segurança. Né? E se nós tivermos, como agora, a partir da semana passada, a gente está tendo teste para profissional de saúde. Ele faz o teste foi negativo, em 3 dias ele retorna ao trabalho, que é o tempo que leva um resfriado comum. Né? Mas a gente está com um afastamento substancial de funcionários, por precaução. Porque não tem o teste, né? Então. E pela falta do teste. Agora normalizou. Doutor, a gente vai fazer mais perguntas para o senhor daqui a pouco. Faz um convite também para as pessoas participarem. Telespectador, você que está em casa pode fazer perguntas aqui para o doutor Vladimir Queiroz, que é infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele é especialista em doenças infecciosas e parasitárias, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, manda sua pergunta no WhatsApp 11 99 479 1633. E eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso esquecer. Eu quero saber, daqui a pouquinho o doutor vai responder, no que uma mudança, neste momento, no comando, temos um ministro da Saúde, tirar um ministro da Saúde, neste momento, pode implicar no cenário dessa pandemia aqui no Brasil. Mas daqui a pouquinho o doutor responde. Agora a gente volta a falar com o repórter Osmar Garrafa, que traz pra gente com exclusividade o relato de uma médica obstetra que esteve diante de uma situação de emergência por causa da Covid-19. É isso, Garrafa? É isso, Michele. A área médica, né, a área de saúde, os profissionais da área de saúde não estão medindo esforços na tentativa de salvar vidas. Esse é o grande objetivo em meio a essa pandemia. E no último domingo, aqui no Hospital das Clínicas, deu entrada uma paciente de 26 anos, grávida de 7 meses, com Covid-19 confirmada. E claro, ela foi internada, foi para a UTI e a equipe médica optou então em fazer uma cesariana. E cesariana deveria acontecer numa sala de parto e não na UTI. Mas a equipe médica não teve outra alternativa e nesse momento, numa primeira etapa, essa paciente venceu a Covid-19. Quem nos relata isso é a obstetra a doutora Roberta Lopes, que com exclusividade conversou conosco. Uma história muito bonita. Uma paciente de 28 anos, paciente muito jovem. Ela chegou aqui no Hospital das Clínicas, transferida de um outro hospital, num estado muito grave, e ela foi para o leito de UTI, para os intensivistas estabilizarem o quadro dela. Nós fizemos a monitorização do bebê, vimos uma oscilação no coração muito séria também, então estava em sofrimento fetal. Então, naquele momento, foi decidido o parto, fazer uma cesárea de emergência, tanto para melhorar as condições da mãe, quanto para salvar o bebê. Essa situação ficou mais dramática porque essa paciente não estava com condições de ir até o centro obstétrico, até o centro cirúrgico, para realizarmos o parto. Então, tomamos uma decisão dramática de fazermos o parto no leito de UTI. Essa foi uma situação que aconteceu no domingo de Páscoa, que era o dia do obstetra. E foi uma situação muito emocionante de ver a UTI com casos tão graves, a UTI parar para olhar o parto. E a gente vê pacientes graves ali rezando para o desfecho e para salvar a vida do bebê e da mãe. Qual é o estado clínico da mãe nesse momento e também do bebê? A mãe segue entubada, em estado grave. Foi testado para o SARS-CoV-2, deu positivo, então ela é Covid. A bebê tem um quadro mais favorável, desde ontem ela foi estubada, então é uma bebê prematura de 31 semanas, foi testada para Covid e ela deu negativo. E a gente fica muito feliz com essa notícia também. Meu Deus, de arrepiar. De arrepiar. A propósito, até em cima disso, doutor, antes que ele responda a pergunta que você já jogou no ar, antes de chamarmos o Garrafa, já é possível, porque como é um vírus novo, tem muita novidade. É possível entender por que em alguns casos, se falava tanto que era uma doença que atingia só os idosos, a gente tem visto essa mãe 28 anos. Outros casos que às vezes as pessoas nem têm doenças pré-estabelecidas, mas manifestam sintomas, e para outras pessoas simplesmente não acontece nada. É possível cravar o porquê disso? Porque para umas pessoas sentem tanto e outras é como se fosse uma gripe normal. Pois é, isso é muito difícil de dizer qual é a razão
isso acontece? A gente ainda não sabe, né? A gente tem estatísticas de que o êxito letal, né, a morte acontece prioritariamente nos indivíduos mais idosos, né? E que a grande maioria dos jovens não vai apresentar sintoma algum, certo? Ou, certo, sintomas gripais muito leves. Entre uma coisa e outra, tá? O que acontece? Por que tem jovem morrendo? Nós tivemos aqui no Brasil adolescentes morrendo por causa dessa doença, mas eles são um número muito pequeno ainda perto dos idosos. Né? Então, de certa forma, a gente está seguindo esse padrão numérico. Né? É um padrão numérico que vem sendo seguido. O idoso tem mais chance, até porque, né, a gente sabe das comorbidades, né, as doenças que vêm junto. E é muito difícil você chegar a uma idade avançada sem ter um pouco de hipertensão, um pouco de diabetes, um pouco, certo? Sempre tem. Então, tudo na terceira idade costuma ser mais grave. Pesado. Né? Doutor, e aquela questão de trocar, de repente, o Mandetta, ele ser mandado embora agora, isso implicaria alguma coisa, um reflexo em nós, no povo, nós que estamos ali, na população? Ou o senhor acha que não? Como médico, né? Porque... Então, é o que você disse, trocar o general no meio da guerra. O general. Né? De repente, você troca por um general. Saúde é uma coisa, política é outra. Né? Então, isso política de saúde é a coisa mais complicada que existe na minha cabeça, porque a minha Bíblia é a medicina, certo? Então, eu entendo pouco ou nada de política. Tenho muito medo de quem vai ser o próximo. Né? Este ministro Mandetta, ele tem sido extremamente técnico, certo? Técnico na área de saúde. É isso que ele... Isso é importante, Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Agora, se a troca é... Política? Certo? A política, certo? Isso é muito complicado. É complicado. Né? Eu tenho muito medo de repente, colocar um terraplanista, certo? Exato. Mas pode ter alguém com a mesma capacidade técnica dele. Mas aí vai ter que agir como ele. Exatamente. Então, eu não vejo por que da troca. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias. Mesmo diante das incertezas sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, dirigentes esportivos se articulam pela volta dos estaduais. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, garantiu que não existe nenhuma possibilidade do Campeonato Paulista não ser concluído com bola rolando. Em entrevista ao canal Fox Sports, o dirigente afirmou que as competições já iniciadas no estado serão concluídas, só não se sabe quando. Nesta quarta-feira, representantes dos 16 clubes da elite do estadual vão se reunir virtualmente para iniciarem as discussões sobre os rumos do Paulistão. Pois é, e a Federação Catarinense de Futebol estipulou inclusive uma data para o retorno do Campeonato Catarinense. 9 de maio. Estão sabendo eles, hein? O presidente da entidade, Rubens Angelotti, vai pleitear junto ao governo de Santa Catarina uma autorização para iniciar o mata-mata pelas quartas de final da competição, mesmo que seja com portões fechados. O problema é que o governador Carlos Moisés estendeu a quarentena no estado até 31 de maio. Caso aconteça a liberação por parte das autoridades locais, os clubes e os sindicatos dos atletas precisam aceitar a proposta que prevê a realização de testes da Covid-19 para todos os envolvidos nas partidas e também a limitação do número de pessoas por jogo. Mas aí você vai testar essas pessoas não são as que estão precisando do teste, né? Já a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta segunda uma reunião com os médicos dos clubes para estabelecer uma uniformidade nos protocolos que serão adotados para enfrentar a pandemia. O encontro teve a participação do infectologista Celso Ramos Filho, que além de consultor da FERJ, também faz parte da equipe do prefeito da capital, Fluminense, Marcelo Crivella, para o combate à pandemia. Foi estabelecido que pelo menos
brasileiros, por enquanto, não há nenhuma chance de retomarem aí os jogos, né? Os dirigentes das equipes vão realizar teleconferência também nesta quarta para iniciar discussões sobre a volta do campeonato carioca. Doutor, temos um minutinho para o final do programa. Como a gente pode diferenciar? Temos aqui um colega nosso que está com um pouquinho de febre, não está trabalhando, tá, gente? Está com febre, está com dor no corpo. Como que a gente pode diferenciar uma gripe da Covid-19 e que protocolo a gente deve ter, por exemplo, com esse colega de trabalho que está em casa lá resguardado? Ele volta para o trabalho daqui quanto tempo? Ou como que seria isso? O espectro de sintomas do Covid é muito grande. Tá? Então, se for ver febre 80%, 90% tem febre. Dor no corpo, dor muscular, 80% tem. 40% tem alteração do olfato e paladar. Né? Muitos têm um quadro muito semelhante à gripe. Então, nessa altura, se não houver a possibilidade do teste, ele fica afastado 14 dias. Tá certo. Perfeito. Muito obrigada, doutor Vladimir Queiroz, nosso convidado aqui, infectologista. Ele é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele é lá do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Muito obrigada pela participação. Volte sempre aqui, foi muito bom ter o senhor conosco. Importantes esclarecimentos, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Fique agora.